Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui hoje para continuarmos o nosso estudo sobre a maravilhosa série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, estamos já há um tempo nessa tarefa de destrinchar essa obra belíssima, que tem a visão de que tudo que acontece no Evangelho de Jesus é um símbolo, uma metáfora para o que acontece nas nossas vidas espirituais. Estamos já no volume 3 e hoje especificamente vamos falar sobre o regresso dos emissários, quando os apóstolos de Jesus voltam após terem sido convocados por ele próprio para levarem adiante a sua mensagem, multiplicarem as bênçãos do Evangelho. E também temos o capítulo A Opinião de Herodes, que é um capítulo um pouco mais extenso, mas igualmente interessante. Então vamos ao texto, vamos ver o que Pastorino nos traz. Então o primeiro capítulo é Regresso dos Emissários, que é baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 31, quando Marcos disse assim: Reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. E disse-lhes, abre aspas, vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco, fecha aspas, pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham vagar para comer. Pois bem, aí agora a gente vai para o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no versículo 10, quando Lucas diz assim: Tendo regressado os emissários, relataram-lhe o que tinham feito, e levando-os, ele retirou-se isoladamente para uma cidade chamada Betsaida, ou Betsaída, como alguns preferem, né? Pois bem, Pastorino vai dizer que os emissários voltam de sua excursão apostólica, mas é tanta gente ali cercando Jesus, indo e vindo, que, como ele diz, né, não havia vagar nem para alimentação, quanto mais para uma boa conversa íntima, na qual poderiam ser ditos os pormenores, os detalhes, e fossem dadas sugestões necessárias por Jesus. Então, para uma maior calma, Jesus decide se retirar dali para um local isolado, para poder conversar com eles e para eles descansarem. Então, com isso, atingiria dois objetivos: proporcionar a todos um pouco de repouso, obviamente, palestrando com tranquilidade, obviamente. Então, ele vai para os arredores de Betsaida Júlias, que hoje se chama El Tel, nos domínios ali do tetrarca Filipe, também filho de Herodes o Grande, mas mais pacífico. Pois bem, a sudeste da cidade havia uma planície bastante vasta que se estendia até as colinas. E o nome Júlias, Betsaida Júlias, foi atribuído à cidade, conforme Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, pelo tetrarca, em homenagem a Júlia, a filha do imperador Augusto. Pois bem, Pastorino vai dizer que a excursão dos apóstolos deve ter sido mais ou menos longa, talvez durando aí algumas semanas, inclusive, porque eles haviam percorrido diversas cidades, diversas aldeias, e muita coisa tinha ali para conversar na intimidade, obviamente, né? E aí Pastorino vai levar em consideração que é interessante que a gente observe que após essa ação externa da personalidade, a individualidade sempre convida a personalidade para um repouso em um lugar ermo. E é bom lembrar que a palavra Betsaida é expressiva porque significa casa dos frutos, ou, em outra tradução, um bom local para pescaria. Então não existe nada mais significativo do que, depois de um trabalho intenso, em que se lançaram sementes a todo vento, deva haver ali um repouso, exatamente no local em que se podem colher frutos do trabalho realizado. Então, é bom lembrar também que frutos que serão a paz e a meditação silenciosas, longe do burburinho de uma multidão que vem e vai sem descanso. Então a gente vê que a personalidade
não poderá se manter equilibrada se não houver uma alternância de trabalho e repouso, de ação e oração. Labor, oratório, laboratório, né? Pois bem, então isso só pode se obter no isolamento, em companhia apenas do Cristo que em nós habita, como fala Pastorinho. E só assim podem ser aproveitados os frutos da experiência. Capítulo curto, a gente passa para o capítulo seguinte, que se chama Opinião de Herodes, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 1 e 2, quando ele diz assim: nessa época, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: esse é João o Batista. Ele despertou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Enquanto que a gente também vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 14 a 16, quando Marcos diz assim: e Herodes, o rei, ouviu porque o nome dele se tornava conhecido e disse: João o Batista despertou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é profeta como um dos profetas. Mas, ouvindo isso, Herodes dizia: é João, que eu degolei, que despertou dentre os mortos. Aí, para fechar, a gente vai para a visão de Lucas, também no terceiro evangelho canônico, no caso sinótico, melhor dizendo. A gente vai no capítulo 9, versículos de 7 a 9, quando ele diz assim: ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que foi feito por ele, Jesus, e admirou-se, porque era dito por alguns: João despertou dentre os mortos. Por outros, Elias apareceu. E outros, reencarnou um dos antigos profetas. Disse, porém, Herodes: eu degolei João, mas quem é este de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Pois bem, nesse capítulo a gente vai ver uma certa celeuma com relação às traduções, mas vamos lá. Então, além da ação pessoal de Jesus de pregar as boas novas, houve também aí os fatos extraordinários dos apóstolos enviados por Jesus, que multiplicaram as coisas aí em torno da figura de Jesus nas diversas aldeias de maneira concomitante. A fama de Jesus, em nome de quem eles todos agiam, cresceu muito e estendeu-se aí tanto que chegou aos ouvidos do tetrarca daquela região. As palavras de Herodes dão uma impressão perfeita de que ele se convenceu da ressurreição de João Batista. E é bom lembrar o termo ressurreição no sentido que nós temos atualmente, que é o morto voltar a viver no mesmo corpo. Herodes, obviamente, não se refere à reencarnação, conforme havia notado aí, né, Jerônimo na patrologia latina. Com razão, obviamente, porque Jesus tinha mais de 30 anos quando João desencarnou. Então, para fins de estudo, é preciso que a gente observe o emprego dos verbos gregos nesses textos. Para isso, é importante que a gente analise antes os próprios verbos. Então, aparecem dois verbos gregos que são egeirou e anisteme. Pois bem, ambos são traduzidos de uma maneira corrente com a mesma palavra portuguesa, que é ressuscitar. Mas é importante a gente colocar, como traz Pastorino, que o sentido difere bastante de um para o outro. Egeirou, composto de ger, com um prefixo reforçativo e, que conforme o sânscrito ajarde significa estar acordado, tem exatamente o sentido de despertar do sono, acordar. Ou seja, passar do estado de sono para o estado de vigília. É acordar mesmo. Então, era empregado de maneira corrente com o sentido de ressuscitar, ou seja, sair do estado de sono da morte para o estado de vigília da vida. Então, para não existir confusão, acrescentava-se ao verbo o esclarecimento indispensável. Egeirou, ek ou apó, necron,
ou seja, despertar de entre os mortos. Enquanto que o verbo anisteme, composto de aná, com 3 sentidos aí, para cima, de novo ou para trás, e esteme, que quer dizer estar de pé. Então, de acordo com as 3 vozes, a gente teria os seguintes sentidos. Na voz ativa, que é transitivo, é levantar alguém, anisteme, é levá-lo, né? Tomar posição em pé, tornar a levantar, fazer alguém voltar. Na segunda posição, que é a voz média, é levantar-se do lugar em que se estava sentado ou deitado, sem se cogitar se estava desperto ou adormecido. Ou seja, tomar a posição de pé, tornar a ficar de pé, regressar ao lugar de onde viera. Olha que interessante. Terceira possibilidade de interpretação na voz passiva, que é ser levantado por alguém, ser posto de novo de pé, ou ser mandado embora de volta. E aí a gente vê que esse verbo apresenta uma maior elasticidade de sentido do que o verbo anterior, podendo inclusive ser interpretado como ressuscitar. Com efeito aí, não só a ressurreição pode ser compreendida como um despertar de um sono da morte, né? Egeiró, que é mais exato tecnicamente, como também pode ser entendida como um levantar-se de onde se estava deitado, ou seja, o caixão no caso, né? Ou como um tornar a ficar de pé, ou como um regressar ao lugar de onde se veio. No sentido aí de ressuscitar, foi usado por Homero nas Ilíadas, por Ésquilo de Eleusis em Agamenon, ou Agamenon, como alguns preferem pronunciar, por Sófocles no seu texto Electra. E, no entanto, a gente vê que esse verbo anisteme apresenta um outro sentido, que é muito importante e que geralmente é desprezado pelos hermeneutas, pelos intérpretes, pelos tradutores, que inclusive procuram esconder as ideias originais dos autores quando elas não estão de acordo com a sua própria ideia. E isso até em obras cientificamente organizadas. E aí, Pastorino deixa claro que ele não está fazendo acusações levianas, que para só citar um exemplo moderno, é preciso tomar a obra francesa Lexique de Platon, que foi publicada em 2 volumes em 64 pelas edições La Belle Lettre, que é justamente uma editora crítica, da qual se espera uma fidelidade absoluta ao texto original. Aí Pastorino vai dizer que nessa obra, pois bem, foi preparada pelo padre Edouard de Place, um jesuíta, não figuram os verbos anisteme nem ageirô, nem o substantivo anástasis, nem qualquer outra palavra que signifique reencarnação. E aí a gente vê que o sentido de reencarnar realmente está aí colocado, né? Pastorino vai dizer que a reencarnação é um levantar-se para reaparecer na Terra, é um tornar a ficar de pé e, sobretudo, é um regressar ao lugar de sua vida anterior. Então, nesse sentido, foi bastante empregado pelos autores, diversos autores, inclusive os autores gregos, né? E aí ele vai dizer que, entretanto, que esse não era um verbo especializado nesse sentido, como é, por exemplo, o verbo ensomatou, ou o substantivo palingenesia, que aí fica bem mais claro que é reencarnação. Mas numerosas vezes é usado, mesmo nos evangelhos, com a simples acepção de levantar-se do lugar em que se estava sentado, conforme a gente vai ver em diversos momentos dos evangelhos, como em Marcos, no capítulo 3, versículo 26, como em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, como no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9. Então daí há uma necessidade de interpretar pelo contexto qual é o sentido exato do que foi empregado ali. E aí Pastorino vai dizer que nesses textos que nós estamos estudando agora, os 3 evangelhos sinóticos se referem à opinião de Herodes com o mesmo verbo egeirô, que sistematicamente é traduzido por Pastorino como sendo despertar, seu significado real e etimológico. E, no entanto,
O próprio Lucas empregou o verbo egerou para exprimir a ideia de ressurreição. Nesse mesmo versículo 8, para exprimir o regresso à terra de algum dos antigos profetas. E aí ele muda o verbo e usa anisteme. Olha que interessante. Então, não era a mesma coisa João ressuscitara, ou seja, despertara do sono da morte, mas o antigo profeta regressara à terra, ou seja, em linguagem moderna, reencarnara. E assim a gente vê Pastorino traduzir, acreditando haver justificado a sua suposta tradução afoita, entre aspas. Então, antecipadamente respondendo à objeção de que não havia esse rigor literário nos evangelistas, Pastorino vai chamar a atenção para o fato de que o verbo utilizado como referência a Elias é um verbo interessante, né? Ele diz assim, que existe uma crença geral de que Elias não morreu, ele não desencarnou, mas ele foi raptado num carro de fogo, conforme está escrito lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Ora, nesse caso especial, não podia ser empregado o verbo egerou, que é despertar dentre os mortos, nem anisteme, que é reencarnar. E, de fato, nenhum dos dois verbos é usado por Lucas. E sim, um terceiro verbo, que é ephane, ou seja, aparecer. Ele apareceu, Elias apareceu. Pois bem, Herodes não ocorria para Herodes ali nenhuma outra explicação mais plausível em vista dos poderes, que é o dinamês, espirituais, que se manifestavam através de Jesus e de cujos resultados assombrosos ouvia falar com tanta insistência pelo povo. Realmente, enquanto Jesus permaneceu em Cafarnaum e nas suas adjacências, a fama dele ficou ali adstricta ao pessoal mais humilde. Mas depois das excursões mais prolongadas, sobretudo aí após a ação conjunta dos 12 apóstolos de Jesus, que se espalharam por muitas aldeias, por muitas cidades, os fatos começam aí sim a atrair a atenção e a admiração de todo mundo. Tanto mais que durante a sua existência terrena, João jamais operou prodígios, nem fez nenhuma demonstração de cura, limitando-se ao estudo e ao ensino, a falar e exemplificar. Então os poderes exprimem aqui, como em Marcos capítulo 5, versículo 30, ou na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 10, 28 e 29, ou na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 5, ou aos Hebreus, capítulo 6, versículo 5. A faculdade e a força de realizar força de obras extraordinárias, não as próprias obras em si mesmas, como em Marcos capítulo 6, versículo 2, em Atos capítulo 2, versículo 22, capítulo 8, versículo 13, capítulo 19, versículo 11, ou em 2 Coríntios 12, 12, ou em Hebreus 2, 4. Então a gente vai ver que a opinião de Herodes não foi aceita de maneira concordante pelos cortesãos, já que alguns ali diziam que Elias reapareceu na terra. E Jesus havia afirmado o mesmo com relação ao próprio João Batista, como nós já vimos aqui, né? E já tivemos a oportunidade de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 4. E também no capítulo 17, versículos 10 a 13. E Marcos também, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Garantindo a reencarnação de Elias na pessoa de João Batista. O mesmo ali foi também confirmado por Lucas no capítulo 1, versículo 17. Então, alguns dizem ali, alguns comentaristas mais ortodoxos, conforme a gente vê em Lagrange, em Le Messianisme, né, no caso, Messianismo, que essa afirmativa de Jesus se prende a uma saída do Mestre para que os seus contemporâneos não lhe objetassem que ele não era o Messias, porque Elias não veio antes. Então Jesus, olha aí que fala estranha, inventou isso tudo. Até esse triste papel atribuído a Jesus
por seus supostos representantes na terra, contanto que o pensamento desses supostos representantes não seja atrapalhado pelo ensino de Jesus. Mas obviamente que outras vozes se fazem ouvir. Trata-se de um profeta, como tantos já ouvem em Israel. E mais, é a reencarnação de um dos antigos profetas, que teria supostamente regressado a seu povo para reavivar o entusiasmo religioso. Não obstante todas essas opiniões, que pretendiam obviamente desviar o tetrarca de suas apreensões, Herodes insiste, amedrontado, em seu ponto de vista. Eu degolei, ou seja, eu mandei degolar João, mas ele voltou do meio dos mortos e procurava conhecer Jesus para certificar-se da veracidade dos seus temores, com uma secreta esperança de que não fosse João. Mas aí a gente vai ver um significado mais simbólico nisso tudo, né? Ele só conseguiu, na verdade, nesse intento, por ocasião da condenação de Jesus, conforme a gente vai ver lá em Lucas capítulo 23, versículo 8. Então, a atuação de Herodes, gente, é típica das personalidades ainda sem o contato íntimo com o Cristo, que se apavoram com as experiências, que temem o resultado dos seus erros, que supõem as mais absurdas coisas, olhando outras criaturas como sendo abantesmas, ou seja, fantasmas que as assustam. Então a gente vê que, na verdade, tudo isso é obra do remorso que estrangula a consciência e que, sufocados de um lado, surge de outro como as cabeças da hidra de Lerna. A personalidade, que na verdade vive presa na materialidade, julga real apenas o curto período de uma existência terrena, se amedronta diante de qualquer ocorrência que lhe pareça comprovar uma possibilidade de sequência da vida após a cadaverização do túmulo. Então a gente vê que a voz da consciência fala em silêncio e nem por isso deixamos de ouvi-la, porque é mais forte que os ruídos de que nos possamos cercar externamente para abafá-la. E é daí que vem a necessidade absoluta de aniquilarmos não a consciência, mas a personalidade, mergulhando em nós em busca do Cristo interno que em nós habita. Só assim nós nos libertaremos do medo. Desse modo a gente vê que o desconhecimento dessa verdade leva a esses paroxismos angustiosos, e como os involuídos só conhecem a personalidade é temida. E aí a gente verifica que Herodes não teme a realidade, mas aparências. Ele não tem medo da individualidade eterna, que ele simplesmente nem sabe que existe. Mas ele se apavora diante das personalidades que são palpáveis, visíveis, e são as únicas que ele conhece. O medo dele, o temor dele se refere a um reaparecimento da personalidade do Batista, que na verdade é uma entidade concreta que o aterrorizava. Assim, hoje, o ser imaturo teme a polícia, mas não o espírito. Teme as enfermidades e a morte, mas não as consequências mais remotas dos seus equívocos, dos seus erros na existência seguinte. Ao lado disso tudo, nós comprovamos o medo, o pânico que os involuídos representados por Herodes têm, naturalmente, do plano astral. Eles têm medo de fantasmas, das ameaças dos espíritos atrasados, dos lobisomens, dos bichos papãos. Então a gente vê que eles não experimentam o menor receio da lei de causa e efeito tão rigorosa em seus efeitos, porque a gente sabe que a gente planta as causas. Eles escondem-se de um homem para que os não veja praticar as más ações e não se dão conta de que o Cristo interno que habita dentro deles
é uma testemunha permanente e silenciosa de tudo que eles fazem, embora estejam sozinhos, embora trancados no quarto à noite, embora apenas em pensamento. Aí a gente vê, como finaliza a pastorina na sua reflexão, que é um ponto importante a se considerar ainda, que nesses ambientes os seres jamais ficam de acordo. Cada um tem uma opinião diferente. É Herodes, é Elias, é João, é não sei o que. E aí a gente vê que a gente tenta fazer a nossa opinião prevalecer frente à dos outros. E daí surgem as divergências, as discussões, a separatividade, essas separações todas que acontecem, surgindo sérias controvérsias que os tornam até inimigos, levantando-se perseguições de uns contra os outros. E aí a gente vai ver que, na verdade, é um comportamento totalmente diferente que ocorre no âmbito das individualidades cônscias de si. Na individualidade cônscia de si, os grandes místicos, por exemplo, de qualquer religião, de qualquer seita, do Oriente e do Ocidente, eles dizem a mesma coisa, eles falam a mesma língua espiritual, qualquer que seja a época de sua existência terrena, qualquer que seja o momento, qualquer que seja o lugar geográfico, eles acreditam nas mesmas verdades, eles se unem ao mesmo Pai que em tudo habita. Olha que diferença, né? Não tem essa celeuma, essa separatividade, essa quebra, essa fragmentação. Pois bem, que a gente aprenda com isso e cresça um pouco mais. Semana que vem a gente está de volta com fé em Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.